Coração Dragão. Também chegou um momento aguardado por toda a plateia. Vamos então proceder aos nossos sorteios para ver quem são os felizardos. Eu vou chamar o Dr. João Lima para me acompanhar aqui. Vou pedir à Marta que traga e oferecer-lhe um cascol do dia do clube. E vamos então, ou seja, vamos fazer o sorteio. Se a pessoa estiver cá, recebe, neste caso, os livros. Se não estiver, vamos tirando mais números. Pode colocar aqui. Tira um nome e vê o nome. João Laranjo. João Laranjo. Está ali. Saiu à primeira. Tem que ser este. O outro já tem. São os dois. São os dois. Vou oferecer este. Obrigado, Dr. João Lima. Até já. E agora vamos proceder ao sorteio da camisola. Eu vou chamar outro dos nossos patrocinadores, José Manuel Silva, do Mira Parque, para me acompanhar aqui no sorteio e fazer a entrega da camisola oferecida por nós. Vou-lhe também dar um cascol e vou-lhe colocar. E vamos ver a quem calha a sorte, ou seja, o número que vai sair está nos cartões que vocês têm de caça autógrafos, ok? Podemos fazer o sorteio. 219, alguém tem? Não está o 219? Está aí? É uma camisola autografada pelo plantel atual do Futebol Clube Porto. Faz favor de subir. Como é que o senhor se chama? Artur Silva. Então, é a primeira vez que está no dia do clube? É a primeira vez. E ganha logo a camisola que o José Manuel Silva lhe vai entregar, que é um dos nossos patrocinadores. Eu, depois de acabar este evento, vou comer ao restaurante dele, que é em frente ao Parque Campismo de Angeiras. Acho que é um local que todos devem visitar. Obrigado. Dia do Clube. Coração Dragão. O ambiente não perturba, Pedroto? Não, acho que não. Os jogadores de futebol já estão habituados a esse ambiente, sabem não perturba nada. O Futebol Clube Porto esta época foi demasiadamente infeliz. Nós não vimos um penalti marcado em Alvalade, do mesmo modo que nos lamentamos, com factos. Este triunfo para o nosso chefe da equipe técnica, José Maria Pedroto. À esquerda, mas é Arminhas, o banco portista Silva, tudo se abraça. E Badger pode ter o golo, o remate e golo toca o Porto. O Porto acaba de conquistar a taça intercontinental, campeonato do mundo de clubes. Domingos e o golo em Alvalade, de grande penalidade aos 14 minutos da segunda parte. É a festa azul em Lisboa, é a festa azul no estádio de Alvalade.
Delay is still going. Somehow he finds the back of the net. It is Porto who come out on top in Seville. É o delírio no Estádio das Antas. A Taça UEFA pela mão de Jorge Costa já está no gramado das Antas. 20 mil pessoas em absoluto delírio. And seals the success for Porto. Porto are the champions of Europe. Parece concentrado. E está o Porto ganha a Taça Intercontinental. Velocidade única, consegue o passe, Varela pode fazer. E é o primeiro golo do jogo no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto é campeão nacional. And Porto have won the UEFA Europa League. Andre Villas-Boas celebrates for only the second time in the club's history. Aí o remate de câmbio no golo no Futebol Clube do Porto. Autêntico vulcão no Dragão. Autêntico vulcão. E é um grande golo do Porto! É golo! Para marcar o Porto, tirou! Porto! Alô, Portugal! Super Porto. Seguimos juntos. Portanto, temos aqui Porto de títulos. É aquilo que o Porto mais tem. Fizemos aqui um pequeno resumo de tantos títulos. E temos aqui três campeões que ganharam títulos internacionais pelo Futebol Clube do Porto em décadas diferentes e que demonstram a consistência do Futebol Clube do Porto. Eu vou chamar ao palco António Frasco. Depois pode pousar no sofá e já não há problema. Pode ser. O Derlei, vimos ali a marcar o golo em Sevilha. Obrigado, Derlei. E por fim, o Silvestre Varela, que também ganhou a Liga Europa pelo Futebol Clube do Porto. Ali, por favor. Aqui nesta? E vou-vos oferecer a cada um o cascol do dia do clube. Muito obrigado. Muito obrigado. Como não podia deixar de ser. E, portanto, o esquema vai ser o mesmo dos restantes painéis. Ou seja, eu vou dar aqui a introdução ao painel e depois vou abrir ao público, porque eu acho que vocês estão aqui com curiosidade para saber coisas dos nossos campeões e isso é o mais importante. Eu começava por perguntar ao António Frasco, que chegou ao Futebol Clube do Porto numa fase em que o Porto estava a iniciar o seu crescimento, se quando chegou ao balneário do Futebol Clube do Porto era perceptível que se podia estar a caminhar no sentido da conquista de todos esses títulos. Se isso era sensível em termos de balneário, porque chegou já pelas mãos de José Maria Pedroto. Exato. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui a conversar um pouco com vocês. Acho que isto é uma coisa inédita e é de realçar que, de facto, o Futebol do Porto tenha a capacidade de fazer uma organização destas e pôr aqui os sócios a conversar com pessoas que pertenceram ao clube. Mas parabéns ao Futebol Clube do Porto. Gostaria de dizer nessa altura, de facto, o Futebol do Porto, liderado por José Maria Pedroto, para mim o melhor treinador que eu tive na minha carreira, um homem muito inteligente, perspicaz, sabia o que queria. Ele, juntamente com, obviamente, depois com o Jorge Nuno Pinto da Costa, conseguiu liderar e levar o Futebol do Porto a tudo aquilo que de facto o Futebol do Porto é.
um clube campeão do mundo, campeão nacional, campeão de tudo. Portanto, tive uma honra muito grande em participar nessa fase, obviamente com a ajuda de todos os meus colegas, e tivemos de facto grandes jogadores de nível internacional, e somente por isso também como equipa conseguimos atingir esses objetivos. Agora, é uma honra enorme ter participado nessas vitórias, e obviamente que todos os esportistas estarão felizes e continuarão a ser felizes, porque o Futebol Porto mantém a sua dinâmica, conseguiu, portanto, ser campeão do mundo outra vez, campeão europeu, ganhar a Taça UEFA, e, portanto, isto é para voltar a continuarmos a ser assim, porque aquela alma do Futebol do Porto é isso, é ser dragão, é lutar, é trabalhar e é ter classe também. E aqui, em modo de introdução, também vou perguntar ao Derlei, que chegou ao Futebol Clube Porto vindo de um clube menor, como a União de Leiria, e perguntar ao Derlei se esperava, porque obviamente hoje o Derlei é um ídolo em toda a família portista, por toda a envolvência que teve nas conquistas europeias do Futebol Clube Porto. Mas muito antes disso, logo que apareceu, teve um impacto muito forte de imediato junto dos adeptos do Futebol Clube do Porto. E a minha questão é, esperava esse impacto logo de imediato, a forma como entrou no Futebol Clube do Porto? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E agradeço a oportunidade, tal como o Frasco aqui disse, de poder estar aqui falando com essas pessoas que, querendo ou não, sem eles, nós não estaríamos aqui, porque são os adeptos que fazem o clube. É evidente que quando você sai de um clube pequeno como a União de Leiria e vem para um gigante como o Futebol Clube do Porto, pelas mãos de um treinador que te conhece, você acaba sonhando em ter mais oportunidades, e foi o que aconteceu. No meu caso, pelo fato do Mourinho ter trabalhado comigo e conhecer a minha forma de trabalhar, e ele perceber que poderia tirar alguma coisa a mais de mim, aqui também no Futebol Clube do Porto, eu acho que me deu a tranquilidade no princípio de poder chegar aqui e sonhar em realmente conquistar títulos, né? Eu até acredito que aquele ano foi um ano que houve um Mundial, e quando nós fomos à pré-época, alguns dos atletas, né, muitos dos atletas, como o Jorge Costa e outros atletas ali, tinham ido à seleção jogar o Mundial, e, portanto, chegaram mais tarde nesse período de preparação, né, que é a pré-época. E esse princípio, como esses atletas não estavam, o próprio Capucho, enfim, eu acredito que esse início eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, digamos assim, como titular, naqueles amigáveis, e aquilo, querendo ou não, me deu a tranquilidade de também poder, quando depois esses outros atletas aí, que eram atletas de topo do Futebol Clube do Porto, de seleção nacional, chegaram a entrar na equipe. Quando eles chegaram, eu já, digamos assim, estava mais tranquilo, já tinha jogado alguns jogos amigáveis, e esse pequeno período ali me deu mais tranquilidade para poder lutar pela titularidade, mas com os pés no chão. E, naturalmente, acho que pelo conhecimento que o Mourinho tinha do meu trabalho anteriormente, isso fez com que realmente ele me colocasse para jogar desde o princípio. E quando você joga numa equipe que realmente de grandes atletas e que sabe o que quer, fica muito mais fácil. Eu acabei fazendo simplesmente o meu pequeno trabalho ali, a minha pequena contribuição, e naturalmente, é claro que depois de 6 meses, mais ou menos, acho que o impacto que a equipe criou naqueles primeiros 6 meses fez com que o Derlei acabasse também sendo respeitado por estar inserido dentro da equipe titular. Muito bem. O Varela também foi um exemplo mais ou menos semelhante, também veio de uma equipa mais pequena. Eu queria perceber também qual foi o impacto que teve, porque hoje é um portista de GMA aqui aos anos, eu já diria quase 20 anos, se calhar, já nem sei. Deve estar próximo dos 20 anos. Qual foi o impacto que teve o Futebol Clube do Porto para si enquanto atleta?
Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui e poder partilhar aqui um bocado daquilo que foi as nossas experiências e histórias e vivências aqui no clube. O impacto inicial foi foi semelhante àquilo que o Derlei falou. Também quando eu cheguei ao Futebol Clube do Porto, tinha havido seleções, tinha vários jogadores internacionais que estavam fora e foi para mim, eu encarei como uma oportunidade, pronto, de nos amigáveis poder aproveitar e mostrar que poderia ser uma solução válida para o clube. Claro que quando chegas a um clube como o Futebol Clube do Porto, tens que rapidamente aprender o que é o clube. O Futebol Clube do Porto é um clube diferente, é um clube que tem uma mística forte. O ser jogador do Futebol Clube do Porto é de uma exigência enorme a cada dia, a cada treino. Se eu treino bem hoje, amanhã tenho que treinar ainda melhor. Se jogo bem, o próximo jogo tem que ser ainda mais de nível elevado. E essa exigência tem que ter, para o dia a dia, tem que se ter uma mentalidade muito forte e é preciso ter uma consistência enorme. Fui agarrando as oportunidades neste clube, que a estabilidade que tem dá todas as condições para que os jogadores se foquem no trabalho e que consigam tirar o melhor de cada um para poder contribuir para as vitórias do clube. E já agora eu também perguntava, porque depois chegamos ali a uma fase que foi a época 10-11, 2010-2011, que foi uma época em que se conquistou tudo. E o Varela fazia parte dessa equipa, ainda há um bocado vimos ali um golo nos célebres 5-0 aqui no Dragão ao Benfica. Como é que era esse balneário tão vencedor e tão campeão? Um balneário fantástico. Éramos muito competitivos. Cada treino era... se fosse preciso, eu mandava vir com um colega meu e chateávamos, mas no final do treino éramos amigos, mas porque isto no trabalho ninguém facilitava e havia bom ambiente, o que fez com que essa época fosse histórica. É claro que é sempre muito importante as relações humanas e nisso o nosso atual presidente teve uma mão muito forte naquilo que foi manobrar aquele plantel, porque era um plantel que era difícil, mas que unido conseguiu todos esses objetivos que toda a gente sabe. E ali ao Frasco, que teve em 2 finais europeias, as 2 primeiras finais europeias da história do Futebol Clube Porto, em Basileia com a Juventus, que nós conhecemos a história, foi uma aprendizagem, e contra o Bayern de Munique acabou por entrar na fase de todas as decisões e que teve influência. Com que sentimento entrou, estávamos a falar nos 70 e tal minutos, algo assim do género, naquele jogo com um adversário tão forte que estávamos a perder, mas que estávamos a carregar? O que é que lhe disseram para fazer quando entrou? Com que motivação entrou? Porque, na verdade, foi um dos fatores diferenciadores para nós chegarmos àquela reviravolta que está na memória de todos nós. De quem a viveu e viu e de quem conhece, porque faz parte da nossa história. Como é que foi aquela entrada em campo? Ora bem, portanto, este jogo começa por nós irmos na caminhonete e os alemães todos a dizer que nos iam dar 5, 6, 7, aquilo era à fartota, era golos por todo lado. E obviamente que nós estávamos concentrados no jogo, era aquilo que nós pretendíamos, sabíamos que ia ser muito difícil, era um jogo muito... O Bayern era uma equipa muito forte na Europa, era uma equipa fortíssima. E nós sabíamos de tudo isso. Agora, tínhamos sempre aquela esperança de conseguirmos, portanto... Tínhamos uma equipa também, uma equipa muito forte. Tínhamos muitos jogadores muito bons. E nesse jogo, com 3 grandes baixas,
O Jaime Pacheco, o Fernando Lima Gomes Pereira e o Fernando Pereira. Gomes, que eram 3 grandes baixas, Exato. e mesmo assim era uma equipa altamente competitiva. Exato. O Fernando, pronto, eu estive com ele até antes dele falecer, e gostaria aqui também de prestar uma homenagem ao Fernando e ao Lima Pereira, que eram pessoas excelentes, mas o Fernando era um capitão que nos conseguia catapultar para coisas mais elevadas. Portanto, ele conseguia puxar os jogadores todos, porque ele era um portista incrível. E queria também dizer que nós conseguimos estas coisas, atenção, porque também temos uma massa associativa que é fantástica. Aquilo é um apoio extraordinário, mas também são exigentes como o caraças. Atenção. Verdade. Eu lembro-me de um jogo que nós íamos jogar para a Liga dos Campeões, para a Taça dos Campeões Europeus, na altura da Taça. Um jogo com o Amora em casa, nas Antas, e nós estávamos a ganhar 4-0 ou 5-0. E começámos a afrouxar um bocado. Os sócios, são incríveis. Eles não queriam aquilo, queriam mais, queriam para 10 ou 15. E assobiavam-nos até, houve alturas que nos chegaram a assobiar. Portanto, a exigência máxima, este clube eu acho que tem este feeling, esta maneira de ser. Portanto, é um amor muito grande pela equipa, e eles puxam pela equipa, e sem eles, de facto, não há hipótese de se conseguir resultados. Mas o que eu estava a dizer em relação a quando entrei. Quando entrei estávamos a perder 1-0 e tive a felicidade, portanto, de entrar e desenvolver uma jogada. Aliás, foi o que o Horto Jorge me disse, quando eu estou para entrar, ele chama-me para eu entrar, vais dali trocar com o Jaime Magalhães. O Jaime Magalhães estava à ala direito. Ele mandou-me trocar com ele, portanto, para o lugar do Jaime Magalhães, e disse para eu, quando pudesse, penetrasse para ver se fintava, e se cruzava ou fazia uma jogada para... E obviamente que eu compreendi o que ele quis dizer e tive a felicidade de ter essa oportunidade e fazer o cruzamento onde o Jário chuta, eu faço o cruzamento, o Jário chuta, e o Máger, a bola sobra, e o Máger faz aquele golo de calcanhar que vai ficar, obviamente, sempre para a história do clube. Por primeiro lugar, porque fomos campeões europeus, e em segundo lugar, porque aquele golo, de facto, não é qualquer jogador que consegue fazer aquilo. Nós tínhamos jogadores de atenção, tínhamos o Futre, que tínhamos uma equipa, conseguimos ali ter uma equipa muito forte. E portanto, conseguimos ser campeões europeus, que foi um sonho do menino, que eu nunca na minha vida, quando era miúdo, pensava que ia ser jogador, e eu consegui ser campeão europeu, que já tinha visto campeões europeus. Foi uma alegria, foi uma coisa fantástica, para nós como para a massa associativa. Aquilo depois, quando chegámos aqui ao Porto, foi uma festa. Aliás, como são todas, quando o Porto tem estas vitórias, é sempre um festejo, uma coisa inacreditável. Darley, aquela caminhada 2002-2003 na Taça UEFA, ainda Taça UEFA, aquela lesão, aquela recuperação e o regresso na Corunha, mas aquele golo na final que nós vimos ali, este percurso final, aquela meia final e aquela final, o impacto que teve, a importância que teve para o Futebol Clube Porto, dentro de si, como é que viveu estes momentos tão importantes? Particularmente assim, foram 2 anos, acho que ímpares na minha vida, falando individualmente, porque, tal como nós falamos anteriormente, eu tinha acabado de chegar ao Futebol Clube do Porto, e com 6 meses de casa, basicamente, era como se eu já estivesse aqui há 4, 5 anos, ou seja, aquela relação com os adeptos e naturalmente com os companheiros de clube também, fazer com que você entrava em campo tão tranquilo, sabendo que o resultado positivo ele viria de uma forma natural. E é como eu fiz, era simplesmente fazer só o teu trabalhinho, que seus companheiros faziam o trabalho deles. Na Taça UEFA, que foi na primeira época, nós tivemos a oportunidade, o formato daquele campeonato era diferente, né, dos dias de hoje, que eram jogos de ida e volta, desde o princípio, e a maioria dos jogos nós jogamos primeiro em casa, no antigo Estádio das Antas até, e normalmente nós fazíamos um bom resultado, vencíamos por 2 ou às vezes até 3 gols de diferença, que nos davam uma certa tranquilidade para poder jogar fora de casa também.
Então, no primeiro ano na Taça UEFA, nós tivemos esse percurso basicamente tranquilo até o jogo com o Panathinaikos, no qual nós acabamos por perder aqui nas Antas e depois conseguimos a reviravolta na Grécia. E aí, esses 2 últimos jogos aí, que foi da meia-final, também depois a Lazio, em casa fizemos um ótimo jogo, que para muitos é um dos melhores daquela equipa. E depois, a final, conseguimos realmente vencer o Celtic, aquele dia que realmente vai ficar para a história do clube. A respeito da lesão, que você fala da recuperação, já é no segundo ano, época seguinte, sim, que já é na época da Champions League. Que regressa na Corunha. Exatamente. Eu acabo por ficar fora, basicamente, depois fiz a primeira fase, que eu me lesionei no último jogo do campeonato, antes daquela parada de Natal. Sim, de Natal. E eu só regresso basicamente no mês de abril, se não me engano, março, abril, ali final de março, abril. O Corunha vem cá, joga cá conosco, aqui já no Estádio do Dragão, onde houve o empate. Já no jogo de volta eu já estou apto, eu já tinha jogado até um ou 2 jogos do campeonato, alguns minutos. E eu me lembro que o mister me perguntou, né? E aí, tudo bem e tal? No dia do jogo lá da Corunha. Tranquilo. Eu já sabia que iria jogar, porque ele sempre passava essa tranquilidade para os atletas, né? E ele a mim só me perguntou, tá tudo bem e tal? Eu falei que estava tudo bem, ele falou, então já sabes, né? E para muita gente foi uma surpresa eu voltar a ser titular e jogar aquele jogo, mas ele, pelo conhecimento que ele tinha, não só do Derleis, mas do plantel que ele tinha, ele achou melhor que eu jogasse aquele jogo. E eu era o atleta incumbido de bater as grandes penalidades quando ela acontecia, quando eu estava em campo, e o Deco sofreu o pênalti, acabou sobrando para mim, digamos, aquela missão de marcar o pênalti ali. E consegui fazer o golo, no qual nos deu a possibilidade de jogar a final. Mas esses 2 últimos jogos ali, assim, a meia-final e a final, para mim era basicamente, como o Varela falou, é como se você estivesse revivendo um sonho, porque eu tinha ficado lesionado, para muitos, eu também no princípio não acreditava muito que voltaria a jogar aquela época, porque era o diagnóstico dos médicos, né, e dos terapeutas, é muito difícil. E quando a evolução começou a caminhar de uma forma assim mais rápida, e aí eu passei a acreditar em mim mesmo, né, o meu corpo passou a responder também muito bem. E quando eu volto a jogar sem nenhum tipo de medo, digamos assim, né, de dividir uma bola naturalmente, então eu acho que ali os meus companheiros também, até pelo respeito do ano anterior, por aquilo que eu tinha feito dentro do grupo de trabalho, eles acabaram também me apoiando e apoiando a decisão do treinador ali, para que eu pudesse voltar naquele jogo e poder ajudar o Futebol Clube do Porto. Agora só 2 questões rápidas antes de abrir ao público. A alcunha Ninja vem de onde? A alcunha Ninja, ela começou basicamente ainda em Leiria. Eu tinha um amigo, quando eu marcava alguns golos, eu tapava o rosto e deixava só uma parte mostrando do rosto, que era um amigo que cresceu comigo desde a infância, e ele, naquela altura, ele se encontrava preso no Brasil, dentro de uma penitenciária, por um crime de assalto que cometeu. E sempre quando eu ia para o Brasil, mesmo quando jogava no Leiria de férias, era vizinho, né, vizinho da minha casa, lá dos meus pais, ele estava preso, mas sempre mandava recado com os amigos lá, e eu tinha levado para ele uma camisola. E aí ele mandou um recado através da mãe dele, né, que quando fizesse um gol, se pudesse um dia, para colocar a camisa e deixar só os olhos para fora, que ele sabia que aquele gol seria para ele. Porque ele, naturalmente, de onde ele estava, ele não veria, mas se ele visse uma foto, por exemplo, que foi o que aconteceu, num jornal, e, assim, infelizmente, ele já perdeu a vida pelo caminho que escolheu, mas é um dos grandes amigos que eu tive na infância. E então eu comecei a fazer isso em Leiria. Eu fiz isso uma vez e aquilo saiu no jornal e falou, o Ninja de Leiria e tal. Só que quando eu venho ao Futebol Clube do Porto, isso se transforma numa situação muito maior, porque esse aqui é um clube gigante, é um clube de uma massa associativa muito grande.
E então começaram a perguntar, alcunha ninja e tal, e a forma de jogar também. Eu era um atleta assim mais, digamos, mais inquieto também, né? Muito aguerrido. E então isso fez com que os adeptos é que basicamente criaram o ninja e que fizeram com que essa alcunha realmente ultrapassasse as fronteiras aí. Basicamente foi os adeptos do Futebol Clube do Porto que deu continuidade àquela alcunha que vinha do passado. Deram dimensão. E deram essa dimensão toda que hoje tem. E aqui, ao Silvestre Varela, estamos aqui perante este magnífico palco, onde jogou muitas vezes, e desafiava-o a partilhar connosco 2 momentos. Um dos grandes jogos que tivesse na sua memória aqui neste palco e um dos golos que esteja na sua memória aqui neste palco. Estou aqui a olhar já há algum tempo para o estádio. Felizmente são muitos. Grande jogo aqui. O jogo do gol do Kelvin, aos 92, que até me arrepiou. Arrepia-nos a todos. Foi fantástico. Foi uma superação de toda a equipa. Não tinha sido uma época fácil, não estava a ser. Mas quando a semana anterior o adversário escorregou. Foi em casa. Em casa, e nós estávamos a ver o jogo, já tínhamos jogado na Madeira. Voltou aquela... Nós nunca perdemos, ou seja, nunca perdemos a esperança. Andaram muitas jornadas atrás, ninguém perdia pontos. Exato, e nós nunca perdemos a esperança de conseguir sermos campeões, né? Porque senão podíamos já ter escorregado, e mesmo que o adversário escorregasse, não valia a pena. Nada. Ou seja, houve ali uma estrelinha connosco, que foi o momento em que esse jogo nós entramos a perder, um jogo no qual o empate nem sequer servia. Conseguimos... O gol do empate teve a sua contribuição, não foi seu, mas teve. Sim, foi com a ajuda do Maxi Pereira, que ele depois acabou por vir para cá. Ainda hoje brinco muitas vezes com ele, por causa desse gol. Não, mas acabamos por entrar no jogo e depois foi uma luta até ao fim. Eu lembro de uma grande defesa do Elton, ainda antes de nós marcarmos o 2-1, que poderia ter ali matado o jogo. E depois, quando vejo aquela bola entrar, o corpo nem teve sequer reação. Foi mandar-me para o chão e com o cansaço acumulado que já todos tínhamos no corpo, por causa do jogo. Mas é fantástico e ver esse lance hoje em dia, aos 92 minutos, ter mais jogadores do Futebol Clube do Porto a entrar na área do que os jogadores adversários. E ter alguém louco que, em vez de cruzar, chutou, porque estava cheio de avançados na área. Cheio de jogadores na área. E foi um momento único, fantástico, e foi uma tremedeira aqui no Dragão. Isto abanou tudo, e foi um grande momento. Golos. Eu gosto muito do golo do 5-0, primeiro, ou seja, gosto. Eu lembro de um grande golo aqui com o Marítimo, vim da esquerda para dentro e fiz o remate em arco. Também foi um belo golo. Grande golo. E agora acho que chegou o momento que vocês todos esperam e vamos abrir então à plateia para quem quiser fazer a primeira questão ou comentário. Ninguém quer falar? Está todo envergonhado. Foi um dia longo, né? Ali. Viva, eu estava ali a ouvi-los e tenho uma pergunta. Pedindo desculpa ao Frasco, não tenho nenhuma específica para ele, mas era uma para o Derlei. Para o Derlei era, visto que ele também jogou no Sporting e no Benfica, para nos dizer verdadeiramente qual é a diferença, que diferenças é que sentiu em relação ao Futebol Clube do Porto. E
Em relação ao Varela, ele já falou do plantel de 2010-11 ser difícil e conta-se aquela história do, agora nosso presidente e então treinador, ter posto um ringue de boxe no início de um treino. Queria que ele pudesse contar essa história na primeira pessoa, se lembra disso. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quando eu chego, por exemplo, no Benfica, a diferença é também um clube que tem uma dimensão, um clube grande também, tem uma massa associativa grande. Então, eu já chego lá desconfiado, né? Porque as pessoas já me veem já com a cor azul, né? E, então, no princípio, principalmente no balneário, realmente, eu senti uma diferença totalmente em comparação àquilo que eu encontrei quando eu cheguei no Futebol Clube do Porto. Embora eu chego também no Benfica a meio da época, ou seja, já está tudo a decorrer, a equipe também não está tão bem, digamos assim, para o bem do Futebol Clube do Porto. E então, assim, num momento bastante instável do clube, a primeira diferença que eu senti, em primeiro lugar, foi o balneário. Infelizmente, no futebol acontece essas situações onde alguns atletas, por ego ou por, não sei, mas são sentimentos individuais que eu não posso falar pelas pessoas, mas o que eu tive naquele momento ali foi que alguns atletas, por ego principalmente, porque achavam que determinado atleta recebia um salário maior do que o outro, que um, se fizesse gols, ia ter mais moral do que o outro. Então, essa foi a primeira diferença que eu senti. E que, naturalmente, é difícil para um treinador controlar uma situação como essa. E a segunda era em relação à organização. No Futebol Clube do Porto, com todo o respeito, pelo menos naquela altura, eu estou falando da altura que eu vivi, aqui no Futebol Clube do Porto, e provavelmente o Frasco sentiu, o Varela também, apesar de serem situações em anos e décadas diferentes. Mas quando eu vim ao Futebol Clube do Porto, eu me lembro que, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu nunca me preocupei, por exemplo, com uma casa, onde você vai morar. Se precisasse ir a qualquer lado, tinha sempre alguém disponível para me pegar e levar em qualquer lugar, ajudava-me a arrumar colégio para os filhos. Ou seja, o tratamento que um atleta tem nesse clube aqui é ímpar. Isso eu não encontrei em lado nenhum onde eu trabalhei na minha vida. Pelo menos naquele momento, o Futebol Clube do Porto era assim. Era. Então, eu acho que a maior diferença que eu encontrei, por exemplo, na questão do Benfica, foi a questão da organização. Era totalmente diferente. O Futebol Clube do Porto era um clube extremamente organizado, daí também o porquê naqueles momentos o Futebol Clube do Porto sempre andar bem acima, um nível acima. Era o seu Domingos, era o Domingos Pereira. Domingos Pereira. O seu Domingos Pereira, que Deus o tenha, quem teve a oportunidade de conviver com ele aqui. Foi uma figura importantíssima no Futebol Clube do Porto. A nível dos atletas aqui é evidente. Outras pessoas também faziam um trabalho que ninguém, a maioria de vocês, nunca viram e nunca vão ver, nem saber que essas pessoas fizeram esse trabalho, tal como hoje, no dia de hoje, montaram isso aqui. As pessoas que montaram tudo isso são aqueles heróis anônimos que, infelizmente, ficam atrás dos bastidores. E depois, no Sporting, também a diferença era grande. O Sporting tinha uma estrutura muito boa a nível de academia, essas questões todas, mas a nível de organização e de, por exemplo, a direção, por exemplo, nós, atletas, praticamente quase não víamos a direção do clube. Ou seja, existia uma lacuna entre a equipe e a direção. Coisa que aqui, por exemplo, o presidente praticamente todos os dias estavam nos treinos, né? Quando se fala do presidente, imagina o restante da direção, sempre juntos e qualquer problema apoiando, ou quando tem algo diferente assim, aquilo já é resolvido de imediato. Então, no princípio ali dos anos 2000, que eu acabei passando no Futebol Clube do Porto e depois passando tanto no Benfica como no Sporting. E eu costumo falar, e todos os portistas sabem, eu tenho um respeito muito grande por esses clubes também, porque me abriram as portas para que eu pudesse trabalhar, mostrar o meu trabalho, ou seja, também parte do que o Derlei é também, justamente por ter trabalhado nos outros dois clubes, mas o Futebol Clube do Porto, por aquilo que fez por mim, abriu as portas para que eu pudesse chegar num grande clube. E eu só joguei no Benfica e no Sporting
por aquilo que eu fiz aqui nesse clube e, naturalmente, o meu trabalho foi o mínimo, porque aquilo que o clube me ofereceu e me colocou num patamar onde fez com que, entre aspas, não vou falar se é por inveja ou não, mas com certeza eles queriam não só o Derlei, mas outros jogadores também do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Tem só uma coisa, Derlei. Eles lá embaixo são vaidosos. Nós aqui não. Aqui nós não temos. Isso é verdade. Sentimos mesmo o clube. Respondendo à pergunta do ringue de boxe, é porque era um grupo que tinha personalidades fortes, um grupo que trabalhava sempre no limite, e foi necessário. Foi necessário porque estava a haver algumas jangas, coisas normais, mas estava mesmo ali no limite, e então o nosso mister teve que interferir e montar um ringue de boxe no campo de treino. Eu lembro-me bem, estávamos a ir para o treino, chegámos ao campo e tinha um ringue. Ficámos todos parados, a olhar. E depois o mister André Vilas Boas, nosso atual presidente, disse: malta, agora quem quiser lutar, que seja homem e que avance. E ficámos todos a olhar uns para os outros, ninguém quis ir para o ringue, mas depois lá isso acabou por quebrar um bocado o gelo, que tínhamos o Ucra. E quebrou um bocado o gelo, que ele depois começou a brincar um bocado, entrou no ringue, agora quem é que vem e tal, não sei o quê. E depois disso não voltou mais a acontecer situações um pouco mais complicadas, mas que na altura era normal pela competitividade que o plantel tinha. Mas foi isso, foi gerido de uma maneira super inteligente, porque havia muita qualidade, mas era preciso também ter mãozinhas para conduzir o Ferrari, assim dizendo. E acabou por correr tudo bem. Não podia correr melhor, na verdade, com as conquistas de tantos títulos depois no final da época, não é? Exatamente. O Paulo... Próxima questão. Paulo, deixa eu só acrescentar uma situação, né, em cima disso. E o Frasco também, com certeza, naquele tempo também, acho que os treinos eram ainda se calhar mais pegados, porque os gajos batiam da cintura para baixo, não tinha... Os centrais desciam a madeira. Enfim, o que ele falou aqui, basicamente, muitas das vezes as pessoas não têm realmente a noção do que acontece no dia a dia de trabalho, porque são atletas basicamente do mesmo nível, são cerca de 25 atletas, por vezes um pouquinho mais no plantel, só que só jogam a 11. Claro. Só 11 entram no campo. Por exemplo, hoje eu estou aqui, por exemplo, tal como eles estão aqui conosco aqui, muitas das pessoas que estiveram conosco, que trabalharam conosco nesse plantel, ou talvez em plantéis, ao longo desses anos no qual trabalhamos, nem sequer a maioria de vocês conhece, porque são atletas que passam, digamos assim, são mais despercebidos, porque jogaram menos, só que são fundamentais para que nós estivéssemos dentro de campo e fizéssemos o que fizemos. E muitas vezes era no treino, a gente chama assim, desculpa da palavra, nas porradas dentro de campo, lá no treinamento, que você se faz atleta para entrar, jogar contra o adversário e fazer a mesma coisa. E essa competitividade, quando há, é uma maravilha. Por quê? Porque não deixa quem está jogando baixar o nível e quem está fora quer entrar dentro da equipe, então dá sempre o máximo. Claro. E depois essa questão, entre aspas, de uma briga aqui e outra ali, tem muito a ver com essa questão de querer estar no lugar do outro. E aí a pessoa também acaba percebendo que o treinador só pode escolher 11,
E esses 11 respeitam também quem está fora, justamente quando estão lá dentro, dando tudo, o máximo, para que esses atletas que estão fora olhem e respeitem realmente que os que estão lá dentro foram os melhores, que foram escolhidos para aquele momento. E isso foi o que aconteceu neste ano, basicamente. Acho que em todos os anos aconteciam isso, que muitas vezes ninguém sabe. Sim, eu aproveito para perguntar ao Frasco, que é de uma geração dos anos 80, fortemente vincada também pela liderança do nosso mestre José Maria Pedroto. Temos aqui a esposa, a Dona Cecília, que é sempre um gosto tê-la aqui connosco. Perguntar, era muito diferente destes tempos, como é que era o balneário do Futebol Clube do Porto naquele tempo? Porque é verdade que era essencialmente jogadores da casa, das proximidades, de Portugal, quer a geração do Varela, quer o Derlei, já tinha jogadores de mais nacionalidades, hoje então nem se fala. Como era esse balneário do Futebol Clube do Porto que começou a crescer para depois de conquistar isto tudo? Era um balneário forte. Eu, quando chego ao Futebol Clube do Porto, fui bem recebido, obviamente, como penso que em todas as gerações os jogadores devem ser bem recebidos, e depois saber integrar e saber participar naquilo que é a caminhada. E aí o treinador, de facto, é fundamental. Portanto, o treinador, o Sr. Pedroto, é que ele era muito astuto, era muito inteligente. E quando via situações que se poderiam, às vezes, darem problemas, ele cortava logo. Antes daquilo acontecer, ele antecipava-se. Era muito astuto nesse aspecto. Mas isso acontecia, e aconteceu várias vezes, porque, como diz o Derlei muito bem, é uma competição de 23 jogadores, todos eles querem jogar, e eu penso que é normal todos eles quererem dar o máximo, e às vezes aqueles carrinhos, às vezes mais fortes, que é para ver se eles aleijam o jogador que é para tirar ele a jogar. Obviamente que isso também acontece, mas faz parte daquela competição que é importante para que os jogadores estejam preparados. Por isso é que o Sr. Pedroto sempre queria ter mais ou menos 2 jogadores para cada posição, para haver uma competição muito forte, para que o melhor é que jogava. Portanto, e para o outro também que jogava, não adormecer, porque se calhar um pensava que era ele e mais 10, e não é? O futebol não é assim, como nós sabemos. Ainda hoje em dia é assim. O jogador tem que trabalhar o máximo, tem que dar o máximo possível, portanto, para conseguir ter sucesso. É esse aspecto. Alguma questão? Alguma questão da parte do público? Alguma intervenção? Alguém quer partilhar um momento que tenha para partilhar com um dos nossos craques? Ali, ok. O microfone. Ali. Já vai. Ora, boa tarde a todos por ti. Ora bem, eu estou zangada, não vou falar nada, só vou falar. Vou falar para o Frasco, para o Derlei e para o meu Varela. Pronto, vou falar para os 3. E vou conversar com vocês de uma coisa que, afinal, hoje também estamos a homenagear o nosso Jorge, o nosso capitão. E como vocês sabem, eu não perdia um jogo, não é? no Dragão. E então, os fotógrafos tiravam-me muitas fotografias e davam-me, mas... Então, o Jorge Costa... Estou um bocadinho emocionada, mas é verdade. O Jorge Costa fez um livro, não é? E depois ele estava a fazer no Norte Shopping a apresentação do livro e estavam centenas de pessoas. E eu estava ali, eu tinha na mão uma série de fotografias. Mas como vi que estava tanta gente e eu também não vou abusar, disse ao Jorge, olha, assina só o livro porque as fotografias são muitas e há muita gente à espera. E ele tirou umas fotografias da mão e disse-me assim, ei, Carminho, mas vai demorar um tempinho, sente-se. E obrigou-me a sentar.
E eu sentei-me e ele começou a ver as fotografias. E ao ver as fotografias, ele era assim. Ei, ó Carminho, aqui estava a correr bem. Ele estava-se a basear nas minhas expressões da cara. Ei, ó Carminho, aqui estava a correr bem. Ei, fogo, aqui não estava a correr muito bem. Ó, foda-se, Carvalho, aqui estava a correr mesmo mal. E eu ali sentada, é claro que é uma das recordações, porque acho que aquele ato de ele dizer, Carminho, sente-se, e resolver assinar as fotografias todas, foi uma alegria muito grande que ele me deu, um carinho especial. E por outro lado, o saírem aquelas carvalhadas todas assim, e ele ali, agora eu estava triste, agora eu estava contente, agora aqui estávamos a ganhar, aqui estávamos a perder. Carminho, e há alguma questão para alguns dos nossos heróis ou não? Alguma pergunta para algum dos nossos campeões ou não? Os meus campeões, eles já sabem quem é Carminho. Eu não preciso estar a explicar nada. É que o jogo do futebol... o futebol... É que para mim o futebol começava na Avenida da Boa Vista, pertinho do Foco, e só depois deles passarem e eu bater as minhas palminhas, estivesse a chover ou estivesse, fosse o tempo que estivesse, eu estava ali, só depois do autocarro passar é que eu vinha. Portanto, eles sabem quem é Carminho. Uma salva de palmas para a Carminho. Mais alguém tem alguma questão? Sabem o carinho que eu tinha. Mais alguma questão? Está ali. Vai ser a última questão. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta um bocadinho polémica. Acham, a pergunta é para os três, visto que jogaram em três gerações diferentes, acham que os jogadores de hoje em dia, de agora, são mais meninos, entre aspas, e mais fiteiros a jogar futebol do que no vosso tempo, que era mais duro? Eu, pelo menos, a sensação que eu tenho é que quando se jogava há uns anos atrás, o jogador caía, levantava-se, até reclamava, e hoje em dia a sensação que eu tenho é que o jogador fica a rebolar no chão à espera da falta e às vezes nem falta é. A minha questão é se vocês acham que o futebol ficou menos, digamos assim, raçudo agora do que era antigamente. Quem é que começa? Ora bem, posso começar eu, não há problema. Eu penso que o futebol, portanto, evoluiu, teve uma evolução muito grande. Hoje em dia há o vídeo-árbitro e eles conseguem detectar situações menos agradáveis que acontecem, outras vezes não, como nós vimos aqui no pretenso penalti que existiu aqui, que foi de lesa à pátria. Eles não conseguiram ver, nem conseguiram mandar ao... Mas eu acho que antigamente, de facto, eu acho que havia mais agressividade, havia mais dureza, os jogadores eram mais maus, mais maus, é verdade. Eu acho que sim. Acho que hoje em dia não é que sejam menininhos, não, acho que há respeito. Os jogadores hoje procuram jogar o jogo pelo jogo, e vê-se nitidamente. E quando há faltas, normalmente não são aquelas faltas muito... Antigamente chegaram muitos jogadores a fraturar perónios devido a jogadas muito más e muito maliciosas. Eu penso que hoje em dia isso não tem acontecido, sinal de que também os tempos têm evoluído. Penso que é nesse sentido a minha ideia, o meu pensamento em relação, portanto, à minha década. Eu particularmente, a visão que eu tenho, lógico, parte daquilo que o Frasco falou, porque antigamente, como você tinha menos câmeras, muitos atletas realmente, ele sabe disso, até devido à rivalidade. Por quê? Por exemplo,
o Futebol Clube do Porto tinha um grande número de atletas que era nascido aqui da cidade, cresciam aqui e representavam o clube, e mais do que o clube, eles representavam a cidade, a região, não era só o clube de futebol. Então, essa rivalidade ela era muito mais pessoal também, muitas vezes. Por exemplo, a gente tem o caso, não muito longe, não muito distante, por exemplo, do Paulinho Santos e o João Pinto, por exemplo. Eles não podiam se ver. E uma seleção junto. É verdade. Juntos, né? Mas tinha mais disso. Então, por vezes, havia uma agressão, algo aqui que as câmeras não pegavam, que hoje dificilmente isso acontece. Claro. E depois a questão da globalização também fez com que os atletas, quase que a nível mundial, também se conhecem. E se encontram em diversos lugares, ou que não só no estádio, muitas vezes até pela questão da rede social. Então passa a se respeitar muito mais, porque você passa a conhecer um pouco da pessoa que está do outro lado. Então esse respeito também ele é um pouco, digamos assim, maior, e faz com que muitas vezes aquilo que acontecia no passado, de o gajo passar, se vem em cima, se pisar na cabeça dele, hoje o atleta ele pensa duas vezes. Primeiro, porque tem as câmeras que mostram isso, que mostram, né, o lance, e depois tem a questão do próprio respeito, porque esse atleta hoje ele está jogando no clube lá, e daqui a 6 meses ele pode estar aqui no clube. Então esse respeito entre, digamos assim, os seres humanos, ele passaram a ser, entre o profissional, ele passou a ser maior. Naquela época, por exemplo, nos anos 80, início dos anos 90, raramente você ia ver um caso como o meu, de um atleta que jogou no Futebol Clube do Porto e jogou no Benfica e no Sporting. Claro. Você tem o caso, por exemplo, do Futra, que foi para lá, né? Mas era muito raro. Então, era muito mais exigente, digamos assim, essa rivalidade. E hoje ela existe na mesma, mas o respeito digamos, entre aspas, assim, os profissionais, na minha modesta opinião, e a globalização fez com que isso se tornasse mais evidente em campo. Eu estou de acordo com o que os meus colegas falaram. Em relação aos jovens de hoje em dia, são gerações completamente diferentes. Têm outras ferramentas que nós não tínhamos, ou seja, eu ainda fui apanhando um bocado dessa mudança, como por exemplo a parte da nutrição, parte da recuperação do jogador. Tudo isto hoje é muito mais fácil para esta geração, que tem tudo ali, todas as condições para poder fazer uma carreira como jogador de futebol, mas também ao contrário, o facto de também as redes sociais e outras coisas que também podem não ajudar tanto, porque acabam por entrar também ali, se calhar, em coisas que se calhar não faz muito sentido, mas são gerações diferentes, mas acredito que este é o caminho, que as coisas, que tem que haver evolução, e eu lembro-me que, por exemplo, quando eu estava já mais para perto do final da carreira, quando eu ia preparar o lanche, íamos para o lanche, ou almoço, lanche, eu já via coisas diferentes de quando era mais novo. Ou seja, já estava muito mais selecionado. E eu olhava, ou seja, balança e essas coisas, eu olhava assim, eu estava bem com um arroz com frango, eu estava uma maravilha, estava tranquilo. E agora, claro que com o conhecimento existem outras ferramentas para ajudar a tornar o jogador, a aumentar o nível de performance dos jogadores. Paulo, só uma coisa, ela falou também sobre os jogadores de hoje, que acha que os atletas de hoje são mais simuladores, essas coisas todas. Eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da punição, porque antigamente a questão
a simulação, sempre houve, que o futebol é a arte de enganar o adversário, né? E você tentar iludir o adversário, mas de uma forma, entre aspas, não digo mais correta, mas diferente daquilo que a gente vê hoje. Às vezes você vê, porque existe a lei que onde se o atleta, se ele receber, por exemplo, um toque na região do rosto, por exemplo, o árbitro é obrigado a parar a partida e tal. E o que a gente vê hoje, infelizmente, muitas vezes, o atleta mal passa a mão no ombro do outro e ele cai no chão como se realmente tivesse cortado o pescoço. E eu acho que isso tem muito a ver com o quê? Com punição. Como não há punição por parte da arbitragem, porque as imagens mostram aquilo, se as imagens mostram e não há punição, então, para que serve, por exemplo, no caso do vídeo-árbitro, algumas coisas? E outra situação que a tecnologia veio para ajudar. Se ela veio para ajudar, por que uma falta ela é marcada no meio-campo e dentro da área ela não é marcada? Ou seja, então tem a ver com muito mais a ver com aquilo, com quem está acima lá, quem fazem as leis, quem regem as leis, quem aplicam as leis, para que esse tipo de situação deixe de acontecer com os atletas de hoje. E nem falo que eles estão errados, eles estão fazendo aquilo que eles acham que são corretos naquele momento. Mas havia... Nós tínhamos um jogador, um craque internacional, que era o Futre. O gajo fazia aquilo também. Palavra, era impressionante. E eu pensava mesmo que era penalti. Ele dizia assim: António, nem me tocou. Opa! É a arte do... Era uma coisa. Desculpa. Não, na realidade isso tem a ver com, nem vou falar da inteligência individual, mas com aquilo que o jogador percebe-se no momento. Exato. Vou dar um exemplo. Existe um jogo que está ali, sei lá, 60, 70 minutos, e a equipe adversária defendendo no último terço, ali quase dentro da área. Então você imagina, a hora que eu receber uma bola, o que eu vou fazer? Eu vou para cima do atleta e vou tentar entrar dentro da área, porque dentro da área eu estou protegido. Se ele encostar em mim, então entra naquela situação que é a questão da simulação. Mas a simulação, tal como ele falou, tem que ser feita também de uma forma sensata, senão o árbitro não... Já está difícil marcar as que são faltas mesmo, realmente, dentro da área. Imagina as simulações. Então entra nessa questão individual de cada um. Principalmente os atletas que jogam à frente, né, Varela? A gente sabe, quando entrar, e isso é passado para os atletas hoje, você entrou dentro da área, você está protegido. O defensor, ele basicamente não pode te tocar, ou dependendo da forma como se toca. E aí entra essa questão da arte de você, em determinados momentos, também esticar a perninha ali. Exato. O Futre também aproveitava-se disso, porque, atenção, ele também levava muita porrada. Sim. Atenção, aquilo ele levava mesmo muita porrada. Tem isso também. Acho que tínhamos aqui conversa para mais um dia do clube e havemos de ter. E eu vou agradecer a presença dos três aqui. Vou-vos pedir que deixem a vossa marca aqui no roll-up do dia do Clube Coração Dragão. Onde quiser? Em qualquer lado. Onde quiser. Ninja. Então vamos aqui, né? Frasco. Ei. Espera aí, companheiro. Pode ser em qualquer sítio? Onde quiser. Qualquer sítio. É isso, mano. Obrigado. E agora vou chamar o nosso patrocinador, o Dr. João Lima, que tem aqui uns diplomas para vos entregar, se quiserem recorrer a uma clínica de cirurgia plástica, ou se quiserem oferecer a um familiar, a filhos, amigos, esposas, façam favor, Dr. João Lima. Muito obrigado, doutor. Eu estou a precisar já faz um tempo já. E agradecer-vos e convidar-vos a sair, a descer e a sentarem-se ali, porque vamos terminar ainda com... Só gostava de dizer uma coisa. Acho que a assistência de nossos é tudo gente muito nova.
Isto é sinal que o Futebol Clube Porto tem uma longevidade muito grande. E todos nós ansiamos e queremos... Se vai renovando tudo, é verdade. Logicamente, nós vamos fechar com o nosso hino, como não podia deixar de ser, mas antes disso, porque isso terá que ser mesmo a última coisa, dizer-vos que quando terminarmos e depois de encerrarmos com o nosso hino, temos a prometida visita lá embaixo, é para ir por aquele lado ali. Vamos descer e vamos seguir o circuito e depois a saída é feita pelo P1, ou seja, não se regressa para trás. A saída é feita pelo P1. E para encerrar, eu tenho que chamar aqui o Bruno Sousa e o Paulo Santos para se juntarem a mim. Paulo, faz favor. Quero também chamar a equipa do Super Porto, que tanto abrilhantou e nos ajudou a crescer com o dia do clube, o Bruno Garcia, o Joel de Sousa e a Bárbara Garcia, para se juntarem aqui. Quero também chamar o nosso João Dias para se juntar connosco. O Vítor Sousa eu não vou chamar porque ele deve estar a trabalhar aí, algures com a câmara. Está aqui, mas uma salva de palmas para o Vítor Sousa. Quero chamar a nossa fantástica equipa de secretariado para virem também todas aqui. Tudo aqui. Inês, para o palco. Quem é que falta? Quem falta? Estão lá embaixo. Vocês representam-nas aí. E por fim, chamar também, porque como eu disse no início, comecei assim e tinha que dizer, tudo isto é possível, porque isto tem muitas envolvências, a quem nos apoia com todo o carinho e quem nos permite muitas coisas para que este evento se realize. Vou chamar o Dr. João Lima para se juntar a mim e o José Manuel Silva para se juntarem também a nós como nossos patrocinadores. Finalizo agradecendo mais uma vez, e como não podia deixar de ser, ao Futebol Clube do Porto, a todas as pessoas envolvidas e neste caso, porque é quem nos está aqui a representar, através do Francisco, nosso vice-presidente, da Joana, que faz parte da nossa direção também, agradecer por todo o apoio e todo o suporte. E chegou o momento de eu vos dizer... Até para o ano, contamos com a vossa presença no próximo ano em mais um dia do clube. Tentaremos fazer melhor do que este ano. Espero que tenhamos cumprido com as expectativas. E vamos ao nosso hino. Viva o Futebol Clube do Porto! O que é que falhou? Tua ardente voz, ó Porto, então verás vibrar.
Super Porto. Seguimos juntos.